Olá meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma mensagem profética para a sua vida. Agora também estamos diante do público do Kauai. Um beijo no coração de todos vocês. Espero que as mensagens que eu tenho aí ministrado estejam fazendo a diferença na vida de vocês. Vamos direto ao assunto? Gênesis 35:18. E aconteceu que, saindo-lhe a alma porque morreu, chamou seu filho Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Vamos aprender um pouco com esse texto. Jacó perde a sua esposa, porém ele ganha um filho. E ao que parece, no primeiro momento, Jacó parece estar insensível à morte da sua esposa e aquilo que era a sua vontade. Mas a postura de Jacó, ela faz sentido e ela nos serve de exemplo. Sabe por quê? Quando Jacó fica sabendo que o nome daquela criança era Benoni, que significa tristeza, dor, ele fica muito entristecido. Então, porque ele estava ali embalando nos seus braços a tristeza. Ele estava ali embalando em seus braços a tristeza. Ele estava tendo comunhão com a tristeza. Ele estava conectado com a tristeza. Ele estava ali tendo afinidade com a tristeza. E a visão de Jacó, quero que você compreenda, era uma visão diferente da visão de Raquel. A Bíblia nos relata em Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eu creio que Jacó e Raquel andaram aqui na terra tendo concordância um com o outro, porque eles são personagens bíblicos que realmente são bem assistidos por todos nós. Eles são um exemplo para nós. Mas aqui nesse último momento da vida de Raquel, eu acredito que Jacó não ficou em concordância com a decisão dela de colocar o nome nessa criança de Benoni. Tristeza. Dá para você compreender? Então ele começou a compreender, porque ele tinha uma outra visão, que essa criança não poderia viver todos os anos dela aqui na terra sob uma estigma de um momento de dor e tristeza. Dá para você compreender? Esta foi a visão dele. Ele tirou suas conclusões, ele pensou bem e ele disse para si próprio, não pode ser. Sempre andei em concordância com Raquel aqui na terra, mas nesse último momento aqui, nesse momento que ela partiu, deu o seu último suspiro, eu não posso estar em concordância com a sua atitude. Ela colocaram o nome deste menino de tristeza, porque Benoni significa tristeza. Então isso daí não foi assim agradável aos olhos de Jacó. Ele acreditava que aquela criança aqui na terra não poderia viver os seus últimos dias aqui na terra, ou os seus dias aqui na terra, sob esse estigma de um momento de dor, de tristeza que a sua mãe teve e projetou sobre ele, decretou sobre ele a derrota para a sua vida. Você pode compreender isso? E isso acontece também muitas das vezes conosco. Muitas das vezes nós também consideramos a nossa vida limitada em momentos de dor e de tristeza. E passamos a cultuar esses momentos de tragédia, tendo morte espiritual. Raquel teve morte física, e nós que cultuamos esses momentos de dor, de tristeza, de tragédia, nós passamos a ter uma morte espiritual.
Dá para você compreender? Tem pessoas que vivem a vida inteira cultuando um momento da vida dela que passou de dor, um momento que passou da vida dela de angústia, um momento que passou da vida dela de tristeza, um momento que passou da vida dela de decepção, um momento que passou da vida dela de traição. Passa a vida inteira cultuando esse momento, exaltando esse momento, exaltando essa tragédia e tendo uma vida espiritual decadente, tendo uma vida espiritual apática, tendo morte espiritual, não vivendo o que Deus tem para a sua vida, não vivendo o que Deus projetou para a sua vida e para o seu ministério. A visão de Jacó era uma visão diferente da visão de Raquel. Pelo menos nesse último momento da vida não houve concordância. Mas tudo bem. A Bíblia relata em Tiago 3,2 que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então, todos nós erramos aqui na terra. E eu creio, como diz um pregador renomado, eu sempre falo sobre isso, nós devemos ter uma vida de felicidade, com momentos de dor, angústia e tristeza, e não ter uma vida de dor, angústia e tristeza com momentos de felicidade. Jacó compreendia isso. Jacó, ele entendia isso, por isso que Jacó, então, ele muda o nome desta criança de Benoni, que significa tristeza, para Benjamim, que significa alegria. Sabe por quê? A visão dele era essa, para esta criança aqui na terra. Qual que era a visão dele? Ele sabia que a vida desta criança seria rodeada de alegria, de paz, de harmonia, de realizações, de sonhos concretizados. Seria uma vida frutífera, porque essa criança é abençoada por Deus. Então ele sabia que a vida dessa criança seria rodeada de projetos, de propósitos divinos para a sua vida. Mas, porém, como todos nós, é claro, esta criança teria momentos de tristeza, de dor, de angústia, decepção, fases ruins, etapas ruins, estações ruins. Porém, ele teria uma vida de felicidade. A alegria teria que fazer parte da sua vida. Ele não poderia permitir que a sua mãe o crucificasse, que a sua mãe lançasse sobre ele um mal, decretasse a sua derrota aqui na terra com o seu nome, porque nomes são importantes. Se não fosse importante, Deus não mudaria o nome de Saulo para Paulo. Deus não mudaria o nome de Abraão, o nome de Sara e o nome de Jacó. Nomes são importantes. Então Jacó não olha para essa criança como um símbolo de tristeza, como a sua mãe partindo olhou e colocou esse nome tristeza sobre ele e profetizou a derrota na vida dele. Jacó, ele olha para essa criança com uma expectativa de alegria. Você pode estar vivendo momentos difíceis, fases difíceis, etapas difíceis, mas a alegria, ela faz parte da sua vida. Nós temos a alegria do Senhor, nós temos a paz do Senhor para sobressair em todos esses momentos. Jacó cultua um momento de perda, porém, ele não perpetua a sua dor. Salmos 35 está relatado que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Jacó toma a decisão certa. Ele muda então o nome da criança, Benoni, que significa tristeza, para Benjamim, que significa alegria. Ele tinha uma outra visão, uma outra perspectiva para esta criança. O que aprendemos com Raquel? Aprendemos que com os momentos de dor, de angústia, tristeza, decepção, amargura, frustração, traições que nós passamos aqui na terra, muitas das vezes tudo isso faz com que nós venhamos tomar atitudes e decisões que podem marcar a nossa vida negativamente e também marcar a vida de muitas outras pessoas negativamente. Reflita sobre isso. Raquel teve dores de parto, ela sofreu para dar à luz, ela teve uns momentos ali de angústia, quase
que ela, no meio do parto, ela morre. Mas no fim do parto ela morreu, nós sabemos. Mas o parto trouxe para ela momentos cruciais, angustiantes. Ela sofreu muito, ela teve muitas dores. E por isso ela quis projetar o seu sofrimento em seu filho, chamando-o de tristeza. Que calamidade! A Bíblia nos relata em Tiago 3, e versículo 10, que de uma mesma boca procede bênção e maldição. Então eu posso dizer que Raquel profetizou a maldição sobre o seu filho, lançando sobre ele a tristeza. Dá para você compreender isso? Você colocaria no seu filho ou na sua filha o nome de tristeza, o nome de dor? Ou colocaria algum nome nela, que eu estou conjecturando, que você, é óbvio que saberia qual seja o significado? Sendo um significado ruim, você colocaria em seu filho, em sua filha, este nome? Não, você colocaria um nome que tem um dizer, que tem um significado belo, um significado bonito, que vai trazer luz àquela criança. E eu vejo aqui Raquel tentando transferir, projetar para o seu filho tudo que ela passou em um parto, em um momento. Ela projeta sobre o seu filho a maldição, a sua amargura, a sua insatisfação. Ela projeta então tudo aquilo sobre o teu filho, e gerar é o sonho de qualquer mulher. Ter um filho, ter parto é o sonho de qualquer mulher. Elas chamam isso de bênção, e é uma bênção do Senhor mesmo. Isaías 54. Alegra-te, ó estéril, que nunca deste a luz. É uma bênção de Deus, é o sonho de muitas mulheres, gerar, ter um filho, passar pelo parto, não se importando nem com dor, com sofrimento. Ela quer ter um filho. E o que nós aprendemos aqui então com Raquel? O que mais que nós aprendemos? Vamos aqui para um outro tópico. A dor e a angústia que ela sentiu no parto foram maior do que o nascimento da criança, ou seja, foram maior do que a bênção que Deus concedeu para ela. Dá para perceber? A dor e a angústia e a tristeza que ela sentiu naquele momento de parto ali foi maior do que o nascimento da criança, do que ela vê a criança nos seus braços, do que ela vê realmente o que Deus te entregue a ela, porque é bênção de Deus isso para as nossas vidas. Que a dor, que a decepção, que a angústia, que o dia mau, que as fases ruins, que as temporadas ruins, que a amargura, a insatisfação, que a traição, a decepção que você tem passado aqui na terra para obter as promessas de Deus, não venham ser maior do que a realização do milagre na sua vida, porque isso vai acontecer na sua vida, a realização do milagre. Que tudo que você tem passado não torne você amargo, não torne você amarga, insatisfeito, insatisfeita, a ponto de você rejeitar o momento em que Deus fazer um milagre, entregar algo em suas mãos, que você não esteja amargo, insatisfeito, cabisbaixo e murmurando, e sim glorificando a Deus e exaltando a bênção dele na sua vida. Sabe por quê? Eu vou terminar aqui. O tempo do processo é infinitamente menor do que o tempo da bênção nas nossas vidas. José tinha 17 anos. Até os 30 anos ele foi provado. Aí com 30 anos ele sentou no trono. Depois que ele se assenta no trono, em Gênesis 41, 46, até Gênesis 50, 26, nunca mais houve provação na vida dele. E aqui em Gênesis 50, 26, relata que ele morreu com 110 anos. Quando ele se assenta no trono, ele tinha 30. 110 menos 30, 80. 80 anos de paz, de prosperidade, de conquista, de realizações, de promessas cumpridas, e somente 17 anos de provas. O tempo da bênção está chegando na sua vida, e ele é maior infinitamente do que
o tempo dessas provações, processos, lutas e angústias que você tem passado por amor ao Senhor, por amor a Cristo. Amém? Porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios 13:7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então quem tem amor, ele vai suportar tudo que tem que passar. Mas o melhor tempo vai vir na sua vida. E ele é infinitamente maior do que o tempo das provações. Fique com essa mensagem no seu coração.